Olá, amigos, bom dia! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, pois queremos a sua companhia para mais essa edição do Gente que Faz, exibido todos os sábados aqui na Tarobá. Tudo bem com você? Bom dia para você também, Wilson. Bom dia, tudo bem aí? Tudo bem. Então tá bom. E a partir de agora, pela TV aberta, pelas mídias sociais, está no ar o programa Gente que Faz. Recebemos vocês com muito carinho e procuramos sempre fazer o melhor, né, Lívia? Com certeza, então continue com a gente. Vamos lá? Gente que Faz, esse é o programa feito com muito carinho para você. 377 anos do Exército Brasileiro e nós não poderíamos deixar passar essa data despercebida. Está aqui comigo o Major Tiago José de Andrade Oliveira, ele é chefe de operações da Brigada, e a primeira-tenente Giovana Abrão Santos, que é comandante do pelotão de apoio da Companhia de Manutenção do 15º BELOG. E você vai saber um pouquinho como é que toda essa história acontece no dia a dia. Bom dia, tenente, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É uma honra estar aqui. Eu que fico feliz. Tá, eu sei, daí só quero falar para você que está em casa que a hierarquia aqui é a inversa, mas eu estou dando a prioridade para a mulher brasileira, tá? Tudo bem, Major? Bom dia, como vai? Bom dia, Wilson. Que satisfação poder estar aqui no seu programa. Eu que agradeço. Major, o Exército Brasileiro completa no próximo dia 19, 19 de abril, né, 377 anos da data de sua criação, sendo uma das instituições mais antigas do país. Nos conte um pouco sobre essa história do Exército Brasileiro. Exatamente, Wilson. Então, nesse 19 de abril próximo agora, o Exército está completando 377 anos de história. E essa data ela é uma referência à Batalha de Guararapes, que aconteceu em Pernambuco no ano de 1648. Essa data ela é bastante significativa para nós, é uma referência porque naquela ocasião brasileiros e portugueses se uniram para defender o território brasileiro contra o invasor estrangeiro. Certo. Então essa união, esse sentimento de pertencimento ao território marca aí o início do Exército Brasileiro, né? A nossa data de nascimento. E de lá para cá o Exército ele participou de praticamente todos os eventos de maior relevo na história nacional. A história do Exército praticamente se confunde com a história do Brasil. Muito bem. Então tivemos aí participação na definição das nossas fronteiras, na defesa do nosso território, participação, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando enviamos a FEB para a Itália. A Brigada de Cascavel é reconhecida como uma das mais importantes do Exército. E, claro, por conta disso tem uma prioridade no recebimento do que há de mais moderno no Exército Brasileiro. E chegando muitos equipamentos novos aqui em Cascavel nos surpreende. Me fala um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, a gente vive atualmente um mundo em transformação. Então, mudanças geopolíticas, mudanças na área da tecnologia, então muita tecnologia sendo lançada muito rapidamente, mudanças também no perfil social da população. E o Exército precisa se manter moderno e preparado para enfrentar todas as dificuldades, todos os desafios que vão se colocar. E, em razão disso, a gente tem aí uma série de projetos estratégicos. E a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, por estar localizada numa região estratégica, aqui na faixa de fronteira, ela tem prioridade no recebimento desses meios mais modernos do Exército. E aí eu cito dois projetos estratégicos de grande importância para a gente. Um deles é o CISFRON. Ele está relacionado aí a monitoramento das fronteiras. Então, os materiais que são empregados aí são SARPs, que são basicamente drones militarizados, radares, antenas, e também o projeto Forças Blindadas. O projeto Forças Blindadas ele é uma iniciativa do Exército em parcerias com empresas e com o próprio governo e também com as universidades, que desenvolveu um carro bem moderno, está na elite aí dos carros, né, mais atuais, carros de combate, né? Sim. Que é a viatura blindada de transporte pessoal Guarani. E a nossa brigada é uma brigada mecanizada justamente por possuir esse tipo de material. Esse tipo de material, de passagem maravilhoso, muito lindo. Estamos recebendo também a presença da Tenente Giovana, ela que chegou em Cascavel este ano para ser a comandante do pelotão. Aqui chique é a mulher, né? Já está comandante do pelotão de apoio do 15º Batalhão Logístico. Tenente, como está a sua adaptação e essa nova função e como encarar
Veja bem, esse desafio, ser comandante de uma instituição que é só uns meninos. Como é que é? Conta para nós. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças Obrigado. a Deus. Então, o processo de adaptação ele está se dando da melhor maneira possível. A cidade nos fornece muitas coisas boas, uma estrutura maravilhosa para a gente poder instalar nossa família da melhor maneira. E com relação ao trabalho e ao fato de comandar numa instituição majoritariamente masculina, acredito que o X da questão seja a gente trabalhar com muita dedicação e profissionalismo, independente do local onde a gente está trabalhando e das pessoas com quem a gente trabalha. Então, qualquer indivíduo, quando se vê trabalhando com alguém da maneira mais profissional possível e que se dedica para fazer da melhor forma aquilo que faz, se sente engajado, se sente motivado a fazer o seu trabalho e é esse o nosso papel. Que beleza. E os principais desafios, os principais desafios já enfrentados na carreira foi a formação, as funções exercidas, os cursos operacionais que você realizou. Onde que entra tudo isso? Bom, a nossa carreira ela nos pede superação diária em todas as atividades que a gente faz. Mas certamente nem as funções exercidas, nem os cursos realizados seriam possíveis se a formação não tivesse sido concluída. Então, eu creio que a maior importância, e justamente por isso a maior dificuldade, foi a formação, porque é um critério para fazer tudo o resto. Então, apesar de difícil, apesar de exigir muito, tanto da nossa capacidade física, quanto da nossa capacidade social, cultural, enfim, de tudo que a gente pode dar, tudo se torna uma conquista muito comemorável quando a gente termina, e a sensação de dever cumprido, ela não se compara a nenhuma outra. Que bacana, hein? Então fala para vocês, esse treinamento, viram como é que ela está? Eu vou deixar ela apresentar a gente que faz. Este ano as mulheres estão tendo oportunidade no alistamento militar. Você sabia disso? Voluntário. E muitas jovens já se alistaram, elas poderão vir a servir em uma das unidades militares aqui em Cascavel. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, esse é o primeiro ano que a gente está tendo o alistamento voluntário do segmento feminino e seria a primeira oportunidade das mulheres poderem servir como soldados nos batalhões do Exército. Porém, justamente por ser a primeira vez, são em alguns lugares específicos e aqui no Paraná a gente tem essa possibilidade em Curitiba. Inclusive, o alistamento ele ainda está ocorrendo e mais informações a gente pode conseguir no site do Exército, que é www.eb.mil.br. Repete, devagar. www.eb.mil.br. Anotaram, né? Então, e lá tem todos os dados e informações necessárias, vários detalhes, e inclusive sobre os lugares. E aqui em Cascavel, provavelmente, essa oportunidade vai aparecer, mas ainda esse ano não é possível. Muito bem. Major, só para fechar a nossa entrevista, como está a programação de comemorações da Semana do Exército? Muitos eventos, a população de Cascavel pode participar. Me fale sobre isso. Exatamente, Wilson. Então, essas comemorações estão ocorrendo em todo o oeste do Paraná, não só aqui em Cascavel, mas em outras cidades em que nós temos unidades do Exército Brasileiro, aí, por exemplo, Apucarana, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guarapuava. E aqui em Cascavel, em especial, as comemorações começam hoje, às 18 horas, no Shopping Catuaí, com a apresentação da nossa banda de música. E também na semana que vem teremos alguns eventos, como, por exemplo, as celebrações religiosas, que vão estar ocorrendo na terça-feira, a partir de 10h30. A missa católica na Catedral, o culto evangélico na Nova Igreja Batista e a reunião espírita na 15ª Companhia de Comunicações Mecanizadas. E a gente estende o convite ao público, quem quiser ir lá acompanhar com a gente. Ficaríamos muito felizes em receber a população civil em todas essas comemorações. Hoje às 18 horas. Do Shopping Catuaí, a apresentação da banda. Viu? Vocês já viram a banda de Cascavel? Maravilha! É uma das melhores do mundo. Você vai lá no Shopping Catuaí, leva toda a família, toma um sorvete, dá risada. Vocês vão ver lá essa guarnição maravilhosa que nós temos aqui em Cascavel. General, obrigado por ceder a equipe. O capitão Antônio Carlos está sempre nos acompanhando. Muito obrigado, os meus respeitos ao Exército Brasileiro. E viva o Exército! Vamos lá parabenizar, bater palmas, viver essa grandiosidade que nós temos aqui em Cascavel. Obrigado, Major. Eu que agradeço. Que bom tê-lo. Obrigado, Tenente. Eu que agradeço. Voltará outras vezes. Viu? Ela fala muito bem. Se você está precisando de alguém aí, ela saindo do Exército, ela vai ser jornalista. Estou brincando. Gente, o programa Gente que Faz está apenas aqui começando com você. Muito mais, daqui a pouquinho a doutora Selma vem bater um papo legal com você. Eu vou um rápido intervalo comercial, volto já já. Não sai daí não.
Muito bem, estamos de volta e este é o programa Gente que Faz, sempre preocupado com a sua saúde, com a sua qualidade de vida. E falando em saúde e qualidade de vida, eu quero dar um recadinho super 10 para vocês da Unimed Cascavel. Você já é cliente Unimed Cascavel? A maior cooperativa de saúde do mundo quer estar ainda mais pertinho de você. Mantenha os seus dados cadastrais sempre atualizados para ficar mais conectado à Unimed. Para oferecer o melhor para a sua saúde, a gente precisa saber onde te encontrar. Fique por dentro de projetos de medicina preventiva, novidades e tudo que é importante para você usar seu plano. Você pode atualizar seu cadastro pessoalmente, pode acessar o portal do beneficiário, atualizar pelo app da Unimed Cliente Paraná ou ligar para o nosso saque. O número é 0800 041 4554. Repetindo, 0800 041 4554. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed Cascavel. E agora eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a doutora Selma Fará. Ela é que é geriatra renomada aqui de nossa cidade, né, doutora Selma? Muitos anos frente à geriatria, né? Pois Prazer recebê-la. Igualmente. E nós vamos falar de um assunto bastante interessante, né? A idade biológica e a idade cronológica. Tem muita diferença, doutora? Nossa, total, né? É. Então, a idade cronológica é um marco. É o dia que você nasceu, né? Aquilo que vai estar na certidão de nascimento, na sua carteira de identidade, carteira de motorista. Então, essa é a cronológica. Isso. E aí, de acordo com a sua genética, de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com os acontecimentos da sua vida, você vai tendo a sua idade biológica, vamos dizer assim, né? Então, a idade biológica é como você envelhece, vamos dizer assim. E às vezes até a tua aparência, às vezes você pensa assim, nossa, ela aparenta 30, mas tem 50. Isso. Ou aquela tem 60, aparenta 90, né? Exatamente. Então, doutora, muitas vezes ouvimos falar, né, que alguém tem idade de jovem, mesmo já sendo mais velho. O que exatamente significa, né, ter uma idade biológica diferente da cronológica? Então, assim, você pode envelhecer, nós envelhecemos os nossos sistemas de uma maneira diferente, mas a gente está sempre envelhecendo. Então, a idade cronológica sempre é um parâmetro, né? Só que, dependendo do seu processo de envelhecimento, você pode envelhecer mais um sistema do que outro. Você pode ter maus hábitos de vida que façam você envelhecer mais determinada função, diminuir, né? Então, a idade biológica ela está muito ligada com a funcionalidade. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma desde jovem, ela com certeza vai ter aparentar a maior idade. Exatamente. Ela biologicamente o pulmão dela vai envelhecer mais rápido, vamos dizer assim, né? Sim. Uma pessoa que se expõe muito ao sol, ela vai ter um processo de envelhecimento da pele mais acelerado. Vai ser muito visível quando você comparar a mesma pessoa com outra da mesma idade em relação à pele, por exemplo, né? Então, isso que acontece. A nossa genética influencia muito nessa questão do processo do envelhecimento, né? Mas existem outros fatores que estão associados onde a gente pode intervir. Porque na genética a gente não pode escolher, né? Verdade. Mas nós podemos intervir em todos os outros processos que estão associados ao envelhecimento para tentar mudar, para tentar melhorar. Então, quais são os principais fatores que influenciam na idade biológica? Há como envelhecer mais devagar? Com certeza. É possível isso? É possível. Então, assim, primeiro você tem que fazer um diagnóstico precoce de todos os problemas que podem estar acontecendo com você, para você dar um foco especial naquilo onde você tem uma fragilidade maior, uma chance de ter mais complicação, né? Então, por exemplo, a gente tem que entender o curso da vida. Você nasce, aí você vai crescendo, e aí você vira adolescente, adulto, né? E se de repente você está na terceira idade, idoso, né? Então, com 45 anos, você entra na chamada meia-idade, dos 45 até os 59. E aí que você começa a se preocupar
É aí Está onde... chegando a melhor idade. É aí onde você vê que os efeitos do envelhecimento começam a ficar mais evidentes. Então, por exemplo, você olha assim para um paciente, aí você vê como que era o corpo dele quando ele tinha 20 anos, por exemplo, e quando ele tem 50, como que mudou? Aquela ali aumentou mais o abdômen, perdeu muito o quadril, opa, Massa muscular. vamos ver, massa magra. Aí você vê, nossa, aí você vai ver a parte genética, por exemplo, ó, tem história de diabetes na família. Opa, então já tem uma chance de estar evoluindo para uma síndrome metabólica e futuramente para um diabetes. Então, você vai fazer uma intervenção como nesse paciente? O que você pode fazer para melhorar a sua parte metabólica? Você vai ver a parte da alimentação, você vai usar o exercício como uma arma poderosa para tentar desacelerar esse processo que está envelhecendo mais essa parte metabólica, vamos dizer assim, né? Entendi. Então, você tem que, cada vez mais, você tem que personalizar a avaliação do paciente. Então, quando o paciente chega no consultório e ele tem 45 anos, nossa, que beleza, quanta coisa a fazer, né? Porque eu vejo que a maior parte das mudanças são pequenas, né? Mas que, ao longo dos anos, elas se tornam muito poderosas para melhorar a nossa vida e diminuir a nossa idade biológica, vamos dizer assim, né? Porque o tempo, ele é poderoso para nos ajudar. E é possível medir ou calcular a idade cronológica de uma pessoa? Existe algum exame de avaliação específica para isso? Existe. Existem várias escalas, né? E você tem que aplicar essas escalas no consultório, né? E você vai acompanhando esse processo de envelhecimento, né? Então, por exemplo, você aplica a escala e aí você vai ver o CO2, que é a capacidade respiratória, você vai ver a sua força, você vai ver o seu equilíbrio, você vai analisar os seus exames de sangue, né? Você vai analisar tudo que já aconteceu na sua vida que podem estar influenciando e aumentando essa idade biológica, né? Então, você faz uma avaliação global e aí você vai intervir, né? E você vai acompanhando aquilo ali. Você mandou até umas imagens para a gente olhar. Aquela imagem é bem interessante, né? Você veja lá, né? Então, é uma imagem, isso aí já é uma pessoa idosa, tá? Então, como que eu envelheci? Eu cheguei na terceira idade, sendo uma idosa robusta, sendo uma pessoa que está muito bem, que eu fiz uma análise, não uma análise de eu achar que eu estou bem, uma análise realmente baseada nessas avaliações que são validadas pela medicina, né? Então, você faz essa avaliação e você vê que tipo de idoso você é. Você é um idoso robusto? Você é um idoso que está começando a se tornar vulnerável? Ou você é um idoso frágil? Dependendo de como você se encaixa, como você entra na terceira idade, isso vai influenciar na sua expectativa de vida. Olha, em quanto tempo você vai viver. Gente, é preocupante, né, gente? Alimentação, sono, atividade física e saúde emocional interferem diretamente na idade biológica? Com certeza. Nós somos um conjunto. Eu sempre explico para os meus pacientes assim, nós somos assim, imagina um quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça, ele vai ficando com pecinhas cada vez menores, né? Então, fica difícil de encaixar, isso, né? Você tem que ter um olhar apurado para você entender. O que a gente vê na prática é que, às vezes, o paciente chega com 70 anos. E é um paciente que vai lá, todo ano, faz o exame do colesterol, toma ali o remedinho do colesterol, simvastatina, já tem tantos anos, e ele vai lá, faz uma caminhadinha 2 vezes na semana, e ele fala que come muitos vegetais, né? Então, ele acha que está fazendo tudo certo. Aí você vai avaliar... Não basta só isso. Não. Aí você vai avaliar e você vê, meu Deus, é um paciente que está tentando fazer o certo, mas perdeu muito tempo fazendo errado, né? E isso influenciou diretamente... recuperar esse tempo.
Exatamente. Isso influenciou exatamente na idade biológica dele. Ele vai estar mais velho, né? Mais velho, a idade biológica dele vai ser maior, apesar dele, entre aspas, estar novo, né? E pensando que está fazendo certo, né? Perdendo a oportunidade de fazer muitas coisas que poderiam melhorar e fazer com que ele ainda estivesse robusto, entre aspas, apesar dos 80 anos, por exemplo, né? Então, eu acho que a desinformação, o achar que sabe sem saber, o achar que está bem sem estar, isso atrapalha muito o processo de Vocês envelhecimento. estão entendendo, gente, a importância do geriatra, né, doutora Selma? Que geriatra não é médico só de velho, você tem que começar, a partir dos 40, você tem que começar, porque às vezes você está com 40, mas você tem várias deficiências, né? Exatamente. De acordo com a sua alimentação, se Com você bebeu certeza. demais, se você teve doenças. E de acordo com a sua genética. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, as pessoas falam assim, ai, mas então ele está fraco porque está faltando a vitamina. Vamos repor a vitamina, ele vai fortalecer. Vai fortalecer? É o contrário. Por que está faltando aquela vitamina? É porque ele está frágil. Então, nós temos que tratar a causa do problema e não só repor a vitamina, né? E a gente tem que identificar também, sempre assim, a parte genética, como que ela está influenciando ali na pessoa, no paciente, né? Porque, às vezes, você tem uma genética de ter uma deficiência de determinada vitamina, né? Ou você mesmo nasceu com aquela deficiência de absorção de determinada vitamina. Aquilo ali vai te acompanhar. Então, ouvindo isso, está ouvindo isso, está prestando atenção. Você tem que ver a causa, repor, pensar no processo como um todo, para você poder melhorar. Vendo a importância da reposição? Eu gostei muito do que você falou, né? Que está lá tudo cheio de punk pensando que é e não é nada, né? Não é bem assim. Você já parou para pensar nisso? Que bom, doutora. Muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que é espetacular, como a Lila falou, essa imagem, que o velho, não, espera um pouquinho, temos que analisar a cronológica, temos que analisar a biológica. Exatamente. Não é verdade? É isso aí. E quanto mais cedo a gente começa, mais chance de melhorar a gente tem. E nós encontramos a doutora Selma no Espaço Vida Nova, né, doutora Selma? E qual que é o site que eles entram lá para falar contigo? Doutora Selma Fará, no Instagram. Tem várias dicas lá, gente, vale a pena você. Selma Fará. Obrigado, um abraço para o senhor Fará. Eu que agradeço. Lady, obrigado, hein? Você está funcionando. Fala com ela ajeita tudo direitinho. Fiquem com Deus, gente. Um excelente final de semana. Aguardamos vocês no próximo sábado, sempre aqui na Tarobá. Obrigado. Beijo. E você que assistiu, mais informações, acompanhe aí no site Tarobá. Tá tudo aqui, né? Confia. Confia. Valeu, gente. Até. Voltamos semana que vem.